Amados, queridos do coração, sou o pastor Jorge Linhares e quero ser boca de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a língua, tá? E é uma sequência de pregações e ministrações que eu tenho tido aqui na Igreja Batista Getsemane, no culto das 10 da manhã. E você é meu convidado para estar aqui. Eu ministro sempre às 10 da manhã, algumas vezes às 7h30 da manhã e também às 17h30. Então são 4 cultos no domingo, 7h30 da manhã, 10 horas, 17h30 e 20h15. Vai ser muito bom ter você aqui. Estamos mantendo o distanciamento, a duração do culto dos horários diminuiu e também álcool gel. Está sendo muito legal. Você não precisa ficar em casa, né? A igreja é um lugar de oração. A minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. Os que têm uma certa idade, que têm alguma limitação física, tudo bem, é compreensível que fique em casa. Mas o nosso auditório cabe em 5.000 pessoas. Então você pode ficar distanciado, pode ficar num espaço reservado, tá? Não fique com medo. Precisamos até adquirir anticorpos contra esse coronavírus, né? Ficar isolado, sua família, depois você sai, vai ao supermercado, assim os médicos, os infectologistas têm nos orientado, que também não pode ficar numa redoma, porque até é perigoso, né? Então, os familiares que você vê nas filmagens mais próximos, assim é permitido, mas não é aglomeração, não está tendo tumulto, o povo está educadamente saindo e chegando durante os cultos. E às noites, todos os cultos a partir das 19 horas, as reuniões normais, naturais, uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, tá? E agora, nesse primeiro domingo do mês, temos a ceia do Senhor em todos os cultos e durante a semana, tá bom? Não fique sem a ceia do Senhor. Caso a sua igreja não tenha reuniões, não tenha voltado, aqui nós estamos de portas abertas. O alvo não é arrebanhar ovelhas de outros apriscos. O alvo é nós ganharmos vidas para Jesus. Agora, se tem alguém que está desviado, afastado, desligado, vem para cá. Nós teremos o maior prazer em cuidar de você, tá bom? Vai ser bom. Temos um ministério muito grande aqui, com jovens, e você vai ver aí aquilo que nós podemos oferecer. Um pouco, né? Colégio, o Seminário Teológico Enonia e também as programações da igreja. Lembrando que vamos ter agora algo muito especial, hein? Que é o Segredos do Coração. Você vai ver a chamada, que vai ser do dia 4 ao dia 13. Vamos ter a presença do Josué Valandro no primeiro dia, dia 4, depois o Tiago Brunet, na quinta, a Enoide conosco final de semana, depois no dia 9, o Marco Antônio Peixoto, Comunidade da Fé, olha que Internacional da Fé do Rio de Janeiro, depois vamos ter o Luiz Hermínio e o Clóvis, lá da cidade de Jundiaí, um grande pregador, encerrando essa conferência. Você vai ver a chamada aí, tá bom? Bom, quanto à mensagem, a palavra que eu tenho para vocês está aqui, olha. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Que coisa impressionante. Deixe-me dar para vocês uma geral aqui do livro de Tiago. Eu fui professor no seminário, na Faculdade Teológica, do livro de Tiago. E eu comecei a estudar Tiago, como muitos crentes leem normalmente, tipo devocional. Mas quando eu fui estudar a fundo, olhar no grego, a situação, o contexto histórico, é de impressionar. Todas as igrejas, todos os ministérios, todos aqueles que estudam células deveriam parar e estudar o livro de Tiago. Vamos lá. Tiago era irmão do Senhor Jesus e durante os dias de Jesus na terra ele não era convertido. Ele se converteu depois e ele então se torna o pastor em Jerusalém. Em Jerusalém, ele percebe algumas coisas, porque ele começa a aglutinar
os crentes. Ele percebeu que por causa da morte e crucificação de Jesus e a morte dos apóstolos, que foram de forma cruel, violenta, assassinados, sobrando somente João, o apóstolo, que foram mandados para a ilha de Patmos, então a igreja dispersou. Os crentes ficaram trancafiados com medo, como no coronavírus agora. Se não tem uma reação, algo contra esse coronavírus, fecharia todas as igrejas. Então os crentes ficaram com medo, guardaram as suas famílias, porque os seus bens foram confiscados, suas casas foram confiscadas pelos romanos, e Herodes mandando matar, e Pilatos mandando matar. Então, o resultado natural, tá? Porque os crentes que resistiam eram jogados na arena e se tornavam espetáculo, eram queimados vivos, alguns eram estraçalhados juntamente com seus familiares por causa da fé em Jesus. Então, é até compreensível esse tipo dos crentes começarem a utilizar-se da igreja subterrânea, que é onde surgiu o peixe como símbolo do cristianismo e não somente a cruz. Então fazia com o dedo maior do pé, né, um sinal, e se a pessoa fosse cristã, ela também faria, e assim eles identificavam-se como cristãos. Então Tiago percebe a inconstância dos cristãos, a falta de fé. Aí ele consegue reunir esta igreja que estava dispersa. O segundo aspecto, isso está no capítulo 1 de Tiago. No 2, ele percebe que os crentes, eles precisavam associar a fé com as obras. Então, eu pratico boas obras, é o que a Bíblia diz, não porque eu quero ser salvo, é como resultado da minha salvação. Muitos espíritas que estão me assistindo agora, muitas pessoas aí, empresários, fazem muitas vezes o que não deviam o ano todo, prostituição, adultério, um monte de coisa. Quando chega no final do ano, empresários que eu estou dizendo, né, pessoas ricas, aí vão num asilo, vão numa creche, fazem uma festa, dão cesta básica, aí tipo assim, fiquei com um cartaz. Boas obras. Os espíritas, você que está me assistindo, que é espírita, você não deve fazer boas obras para ser salvo, porque ninguém é salvo por boas obras. Tiago percebeu isso, como está em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Isto vem da fé em Jesus Cristo, que foi a bandeira de Martinho Lutero, que as pessoas compravam as indulgências, faziam obras e compravam a salvação. Então Lutero rompeu com esse sistema, dizendo que o justo é salvo pela fé. A pessoa é salva mediante a fé. E não vem de nós, é um dom de Deus, né? É pela fé em Jesus Cristo, como aquele ladrão na cruz e outros que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assim foram salvos. Então Tiago percebeu que nós, os crentes, precisamos fazer boas obras, não para conquistarmos a salvação, mas como resultado da nossa salvação. Está no capítulo 2. No capítulo 3, ele percebe também a acepção de pessoas. No 2, na parte final, que os crentes estavam vivendo assim, separando os miseráveis dos que tinham melhores posses. Então ele também dá uma lição no capítulo 2, como terceiro sermão, mas porém no capítulo 2. Ele fala, gente, todos nós somos iguais. Não vai ter rico e nem pobre na igreja. Vamos ter um só povo. É muito lindo você estudar. Se você quiser vir aqui nesse domingo, agora, às 10 horas da manhã, você que está assistindo antes das 10 horas da manhã, no domingo, eu estarei ministrando esta palavra. Então, aqui agora, ele chega no capítulo 3, que é o quarto ensinamento. Capítulo 2 tem 2 ensinamentos claríssimos para a igreja. No 3, nós vamos ter agora um grande ensinamento. Ele percebeu que os crentes não tinham controle na língua. Ele percebeu que os crentes falavam o que não deviam. Então ele diz assim, meus irmãos, está vendo? Para a igreja, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais a pessoa conhece, mais ela vai dar conta. Você não viu o Papa falando agora? Quer dizer, o padre não pode casar com a mulher,
Mas ele falou que o homem pode casar com homem. Vê se você entende isso. Os padres estão aí tendo problemas seríssimos de homossexualismo, de sexo nessa área, quantos são mortos, assassinatos por envolvimento com jovens, você escuta isso todos os dias. Com isso eu não estou colocando um pano em erros pastorais, eu estou pondo algo que é notícia agora, esses dias. Então o Papa fala que não tem problema, que os homens homossexuais precisam de uma família, mulher com mulher, homem com homem, mas não pode o padre casar, olha que negócio, com uma mulher. Quer dizer, homem com homem pode, a incoerência. Então são erros que existem nas igrejas, que a palavra de Deus tem que ser a fonte inesgotável de conhecimento e de prática. Então, ele coloca assim, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, o Papa conhece a palavra de Deus, os padres conhecem a palavra de Deus, os pastores conhecem a palavra de Deus, os teólogos conhecem a palavra de Deus, Paulo Coelho conhece a palavra de Deus. Tá vendo? Então, estas pessoas que escrevem, Dr. Laí Ribeiro, que usa a Bíblia para fazer seus livros também, e outros, como cantores e etc., que colocam aí a palavra de Deus nas letras de música, né? Eles conhecem. Então, quanto maior é o nosso conhecimento, maior é o juízo de Deus. Então, ele está dizendo, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque havemos de receber maior juízo. E ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça na língua, é perfeito varão, capaz de refrear o seu corpo. E ele então coloca a força da língua com a força do cavalo. Ele diz, onde colocamos os freios? Na boca dos cavalos, e lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele diz também, olhai os navios, que a despeito do seu grande tamanho, são dirigidos por um pequeno leme. Olha, para onde queira o impulso do seu timoneiro. E ele coloca também a língua como um fogo, que uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. Então, eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, para que nós não sejamos instrumentos do mal, que nós olhemos para o cavalo e peçamos a Deus que nós tenhamos freio nas nossas palavras. Tem gente que só fala o que não presta, né? Ele está dizendo, as pessoas, elas falam que não deviam. E aí o versículo 6, ele diz assim, é por isso que muitas pessoas estão doentes. Não somente contaminam o corpo, mas contaminam o presente e o futuro, né? Quantos homossexuais aí são resultado? Pode olhar, eu falo agora como psicanalista, como doutorado que eu fiz, 7 anos de estudo, eu falo, o que acontece? Quantas pessoas, quantas garotas são prostitutas? Porque o pai falou, vai para a rua, arranja homem, você não vai casar, você é isso e aquilo. Quantos rapazinhos são homossexuais? Porque a primeira palavra de maldição foi proferida por aqueles que eles amavam, que eram os seus pais. Ah, você parece uma menina, você é mulherzinha. Olha as palavras. Então ele percebeu que de uma mesma boca saía bênção e maldição. Ele percebeu que as pessoas louvavam a Deus nas reuniões e depois do lado de fora, fora da comunhão dos crentes, eles amaldiçoavam. Então ele disse, não é bom que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Nessa pandemia agora, quantas pessoas estão amaldiçoando? Ah, a vida é uma desgraça. Ah, o prefeito não presta. Ah, o governador não presta. Ah, o presidente não presta. Olha, pode até não prestar, mas da minha boca eles não vão ficar ouvindo isso. Ah, a situação está difícil sim, mas da minha boca eu não vou ficar dizendo o tempo todo. Se eu falasse mal e resolvesse, mas não resolve, eu falar que estou com dor de cabeça, que eu estou com enxaqueca, que meus filhos dão problema, que minha mulher dá problema, que o Brasil dá problema, que ser pastor não presta. Se falar, resolvesse, tudo bem que nós estaríamos liberados para falar, né? Eu prefiro falar, minha esposa é uma bênção, meus filhos são bênçãos, genros, bênçãos, noras, bênçãos, o Brasil é uma bênção. Ah, pastor, então o senhor está exagerando. Não, é porque da minha boca eu não quero que jorre 2 tipos de água. Eu quero que jorre somente água da vida. É por isso que Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, João capítulo 8,
do seu interior fluirão rios de água da vida. Que Deus te abençoe, que você seja uma fonte de água viva, fonte de bênçãos. Nós tropeçamos em muitas coisas, é verdade, e Deus sabe disso, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Fique com Deus e vem estar aqui conosco. Vai ser um prazer você estar aqui juntos, louvando ao Senhor, eu, você e sua família. Fique com Deus, um beijão, e eu abençoo você, empresário, que nesses 2 meses você possa recuperar todo o tempo perdido. E você que perdeu um ente querido, que o Espírito Santo te console, porque o Espírito Santo é consolador. Fique com Deus, um beijão, meu e-mail está aí, prjorgelinhares@hotmail.com. Você não pode ficar de fora do Congresso Segredos do Coração, em novembro. E olha só quem são os nossos convidados. Jorge Linhares, Tiago Brunet, Marco Antônio Peixoto, Tiago Linhares, Luiz Hermínio, Josué Valandro, Enói de Melo, Ana Tigresa e Clóvis Pontes. Congresso Segredos do Coração, de 4 a 13 de novembro, aqui na Igreja Batista Getsemane. Confira mais informações pelo site getsemane.com.br ou pelo telefone 3448-9898. Congresso Segredos do Coração, você não pode ficar de fora. Olá, estamos nos aproximando das eleições, hein? Esse livro aqui tem ajudado muitos candidatos, muitos pastores na escolha dos seus candidatos. E você que é eleitor, não se omita, eleja aquela pessoa que você pode dizer que ela é competente e que ela pode ser cobrada por você. A politicagem, a política certa, a política errada e a política necessária. Peça agora esse livro na editora Getsemane, 3491-2266. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite esta grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Não perca, viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares. Vagas limitadas. Procure a Tiso Turismo. 31 99130 2717. E-mail tisoturismo@hotmail.com.